Leitura do livro Contos, de Lima Barreto. Esse trecho fala sobre o tema, o único assassinato de Cazuza, que certamente não é o cantor que conhecemos, já que o autor faleceu em 1922. Vamos lá. Hildegardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza, tinha chegado aos seus 50 e poucos anos, desesperançado, mas não desesperado. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, viera-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte. Tudo tentara, e em tudo mais ou menos falhara. Tentara formar-se, foi reprovado, tentara o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo, a ele, mesmo no burocracionismo. Fizera a literatura e, se de todo não falhou, foi devido à audácia de quem se revestiu, à audácia de quem queimou os seus navios. Assim sendo, assim mesmo, todas as picuinhas que lhe eram feitas, às vezes julgavam-no inferior a certo outro, porque não tinha pasta de marroquim, outras vezes tinham-no por inferior e determinado antologista, porque semelhante autor havia, quando encostado ao consulado do Brasil em Paris, recebido como presente do rei de Sião uma bengala do legítimo junco da Índia. Por essas e outras, ele se aborreceu e resolveu retirar-se da liça. Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nela, aos 45 anos, para nunca mais ver o mundo, como o herói de Jules Verne no seu Nautilus. Comprou os seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor. Não se arrependeu nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual. Aos 53 anos, não tinha mais um parente próximo junto de si. Vivia, por assim dizer, só, tendo somente ao seu lado um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava ainda por cima algum dinheiro mensalmente. A sua vida nos dias de semana decorria assim. Pela manhã ele tomava café e ia até a venda, que supria a sua casa. Ler os jornais, sem deixar de servir-se com moderação de alguns cálices de Paraty, de que infelizmente abusara na mocidade. Voltava para casa, almoçava e lia os seus livros, porque acumulara uma pequena biblioteca de mais de 1000 volumes. Quando se cansava, dormia. Jantava e se fazia bom tempo. Passeava a esmo pelos arredores, tão alheio e soturno que não perturbava nem um namoro que viesse a topar. Aos domingos, porém, esse seu viver se quebrava. Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma. Era também a um desalentado amigo seu, médico de real capacidade, nunca o quiseram reconhecer porque ele escrevia propositalmente e não propositadamente, de súbito e não às súbitas, etc, etc. Tinham sido colegas de preparatório e muito íntimos, dispensavam-se de usar confidências mútuas. Um entendia o outro, somente pelo olhar. Pelos domingos, como já foi dito, era costume de Hildegardo ir logo pela manhã após o café à casa do amigo, que ficava próximo, e lá lia os jornais e tornava-se parte do ajantarado da família. Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual a seu amigo, o doutor Ponciano. Este comprava certos jornais. O Hildegardo, outros. O médico sentava-se numa cadeira de balanço e seu amigo nunca numa dessas que se chamam de bordo ou de iona. E de permeio ficava-lhes a secretária. A sala era vasta e clara, e toda ela adornada de quadros anatômicos. Liam e depois conversavam. Assim fizeram naquele domingo, e o Hildegardo disse, ao fim da leitura dos cotidianos: Não sei como pode viver no interior do Brasil. Por quê? Mata-se à toa por dar cá aquela palha. As paixões, mesquinhas paixões políticas, exaltam os ânimos de tal modo que uma facção não teme eliminar o adversário, e por meio do assassinato, às vezes o revestindo da forma mais cruel. O predomínio, a chefia da polícia local é o único fim visado nesses homicídios, quando não são questões de família, de herança, de terras,
e às vezes causas menores. Eu não leio jornais que não me apavore com tais notícias. Não é aqui nem ali, é em todo o Brasil, mesmo às portas do Rio de Janeiro. É um horror. Além desses assassinatos praticados por capangas, que nome horrível, há os praticados pelos policiais e semelhantes das pessoas dos adversários dos governos locais. Adversários ou tidos como adversários. Basta um boquejo para chegar uma escolta, varejar fazendas, talar plantações, arrebanhar gado, encarcerar ou surrar gente, que pelo seu trabalho devia merecer mais respeito. Eu penso de mim para mim, ao ler tais notícias, que a fortuna dessa gente que está na Câmara, no Senado, nos ministérios, até na presidência da República, se alicerça no crime, no assassinato. Que acha você? Bem, aqui a diferença não é tão grande para o interior nesse ponto. Já houve quem dissesse quem não mandou um mortal destes para outro mundo não faz carreira na política do Rio de Janeiro. É verdade, mas aqui ao menos as naturezas delicadas se podem abster da política. Mas no interior não. Vêm as relações, os pedidos e você se alista. A estreiteza do meio impõe isso. Esse obséquio a um camarada, favor que parece insignificante. As coisas vão bem, mas num belo dia esse camarada, por isso ou por aquilo, rompe com o seu antigo chefe. Você por lealdade o segue e eis você, arriscado a levar uma estocada em uma das virilhas ou ser assassinado a pauladas como um cão danado. E eu quis ir viver no interior, de que me livrei, santo Deus. Eu já tinha dito a você que esse negócio de paz na vida da roça é história. Quando cliniquei no interior, já havia observado esse prurido, essa ostentação de valentia de que os caipiras gostam de fazer e que as mais das vezes é causa de assassinatos estúpidos. Eu poderia contar a você muitos casos dessa ostentação de assassinato que parte da gente da roça, mas não vale a pena. Não vale a pena me contar. É coisa sem valia e só pode interessar a especialistas em estudos de criminologia. Penso, observou Edelgardo, que esse êxodo da população dos campos para as cidades pode ser uma parte atribuído à falta de segurança que existe na roça. Um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens. Que fará então um delegado ou subdelegado? Não, é um horror. Os dois calaram-se silenciosos e se puseram a fumar. Ambos pensavam numa mesma coisa, em encontrar remédio para um tão deplorável estado de coisas. Mal acabavam de fumar, Ponciano disse desalentado: "E não há remédio." E Edelgardo secundou: "Não acho nenhum." Continuaram calados alguns instantes, e Edelgardo leu ainda um jornal e, dirigindo-se ao amigo, disse: "Deus não me castigue, mas eu temo mais matar do que morrer. Eu não posso compreender como esses políticos que andam por aí vivem satisfeitos quando a estrada de sua ascensão é marcada por cruzes. Se porventura matasse, creia que eu, a que não tem deixado passar pela cabeça sonhos de Raskolnikov, sentiria como ele. As minhas relações com a humanidade seriam de todo outras. Daí em diante, não haveria castigo que me tirasse semelhante remorso da consciência. Fosse de que modo fosse perpetrado o assassinato, que acha você? Eu também, mas você sabe o que dizem esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Não. Eles dizem que todos nós matamos, todos nos matamos. E o Edelgardo sorriu e fez para um amigo como toda a serenidade. Estou de acordo, já matei também. O médico espantou-se e exclamou: "Você, Cazuza?" "Sim, eu", confirmou Cazuza. "Como? Se você ainda agora mesmo." "Eu conto a coisa a você. Tinha eu 7 anos e minha mãe ainda vivia. Você sabe que, a bem dizer, não conheci minha mãe." "Sei. Só me lembro dela no caixão quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir água benta sobre o seu cadáver. Durante toda a minha vida fez muita falta. Talvez fosse menos rebelde, menos sombrio e desconfiado, mas contente com a vida, se ela vivesse. Deixando-me ainda na primeira infância, bem cedo, firmou-se o meu caráter. Mas, em contrapeso, bem cedo, me vieram o desgosto de viver, o retraimento, por desconfiar de todos, a capacidade de ruminar mágoas sem comunicá-las a ninguém.
O que é um alívio sempre, enfim. Muito antes do que era natural, chegaram-me o tédio, o cansaço da vida e uma certa misantropia. Notando o amigo que Cazuza dizia essas palavras com emoção muito forte e os olhos úmidos, cortou-lhe a confissão dolorosa com um apelo alegre. Vamos, Carneto, conta o assassinato que você perpetrou. Hildegardo ou Cazuza conteve-se e começou a narrar. Bem, eu tinha 7 anos, como ia dizendo, e minha mãe ainda vivia. Morávamos em Paula Matos. Nunca mais subi esse morro depois da morte da minha mãe. Conte a história, homem, fez impaciente o Dr. Ponciano. Bem, a casa na frente não se erguia em nada da rua, mas pro fundo, devido à diferença de nível, elevava-se um pouco, de modo que para se ir ao quintal, a gente tinha que descer uma escada de madeira de quase 2 dezenas de degraus. Um dia, descendo a escada distraído, no momento em que punha o pé no chão do quintal, o meu pé descalço apanhou um pinto e eu o esmaguei. Subi espavorido a escada, chorando, soluçando, gritando: Mamãe, mamãe, matei, matei. Os soluços me tomavam a fala e eu não podia acabar a frase. Minha mãe acudiu perguntando: Que é, meu filho? Quem é que você matou? Afinal, pude dizer: Matei um pinto, com um pé. E contei como o caso se havia passado. Minha mãe riu-se, deu-me um pouco de água de flor e mandou-me sentar em um canto. Cazuza, senta-te ali, à espera da polícia. E eu fiquei muito sossegado a um canto, estremecendo ao menor ruído que vinha da rua, pois eu esperava que de fato fosse a polícia. Foi esse o único assassinato que cometi. Eu penso que não é da natureza daqueles que nos erguem às alturas, às altas posições políticas, porque até hoje eu, Dona Margarida, mulher do Dr. Ponciano, venho interromper-lhes a conversa, avisando-os que o ajantarado estava na mesa. Esse foi publicado na revista Souza Cruz, aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1922. Até a próxima!